Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi com emoção, hein? Pedro Raul marca no último minuto e dá a vitória para o Corinthians sobre o Santo André, o que mantém o Timão ainda vivo, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo. O Yuri Alberto deixou o dele, o Fagner jogou muito. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Ais corintianos, vou falar um negócio para vocês, hein? Não é para amadores. Torcer para o Corinthians não é brincadeira. Não é para amadores. Que coisa fora do esquadro, fora do comum. Vamos falar do jogo especificamente. O Antônio Oliveira deixou o Coronado no banco, que fez sua estreia no segundo tempo. O Pedro Raul também, que voltou, ficou no banco de reservas. Yuri Alberto titular, Romero e Wesley. Wesley jogou para um caramba. O que jogou esse menino Wesley? Cada vez mais maduro, mais ousado, mais agressivo pelo lado do campo. E aí fica a questão, porque o Coronado entra no seu lugar no segundo tempo com uma característica completamente diferente. Ele é ainda tímido, mas gestos técnicos muito interessantes, né? Ele dá um passe para o Rodrigo Garro, que é maravilhoso, que ele chega na frente, ele busca a finalização, podia ter cruzado, mas ele busca a finalização, a bola passa do lado da trave. O Corinthians começou em cima, mas o Santo André, que estava jogando, acho que até meio sem responsabilidade, né? Claro que ele está tentando não ser rebaixado, mas sabia da dificuldade jogando na Neoquímica Arena e os caras não foram para se defender, se lançaram ao ataque. Isso ofereceu espaços ao Corinthians, mas também fez com que esse time fosse premiado em algumas vezes, né? Inclusive marcando 2 gols na Neoquímica Arena. O Corinthians faz um primeiro gol numa jogada ensaiada maravilhosa, num levantamento do Garro, que o Ranieri vem no segundo pau e cruza para o Yuri, ele bate na barriga, no peito, né, e a bola resvala no seu braço, e aí o VAR tem que anular, né, pela regra, gente, não precisa ter intenção. O próprio Yuri se acusa quando o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro, está consultando o VAR, ele fala, não, bateu no barriga, bateu na mão, mas assim, mas e aí? E aí que não adianta, né, cara, se bateu na mão, tem que anular. Uma pena, porque foi uma jogada muito bonita, realmente. Depois, o Corinthians consegue o seu gol numa bola do Fagner. Me chamou a atenção isso, porque ele não fez isso apenas uma vez no jogo. Ele estava um pouco mais recuado, o time estava todo postado, ele fica, né, nas bolas paradas um pouco mais resguardando ali o sistema defensivo, e ele busca um lançamento, uma ligação direta para dentro da área. E aí o Maicon faz um belíssimo gol, porque ele apara uma bola que não é tão simples, um levantamento de muito longe, ele mata ela no peito, que ela se oferece já na frente dele, na frente do goleiro, e ele faz o gol. O Maicon vem ganhando, digamos assim, cartaz, também sob comando de Antônio Oliveira, né? Diferentemente do Mano Menezes, o time vem potencializando alguns jogadores. Eu diria que o Maicon é um deles nessa dobradinha com o Ranieri. E aí quando você faz um gol, né, já tira um peso e tudo mais, o Corinthians faz 1-0, mas o Santo André já vinha obrigando o Cássio a fazer defesas. Tem uma bola na entrada da área que o cara chuta de perna canhota, o Cássio tem que fazer uma defesa embaixo. O Santo André estava chegando. Vem o segundo tempo e o Yuri perde um gol inacreditável, numa bola também fantástica, mas aí do Romero. Pelo lado direito, né, num cruzamento, o Yuri... Cara, se o Yuri... É muito fácil falar, né? A gente que tá aqui, né, no ar-condicionado, aqui, né, sentadinho, olhando pela televisão, mas assim, pô, o goleiro tá aqui, tá fazendo a leitura do lance. Se ele só vai no contrapé, o goleiro já tinha pulado. O goleiro anteviu a jogada e ele foi realmente a queima-roupa ali e acabou fazendo a defesa do Yuri naquela bola. Mas na sequência, o Hugo, para você ver como o jogo estava tão aberto, que os laterais avançaram, que o sistema ofensivo estava muito no campo de ataque, que o Hugo apareceu dentro da área, numa bola resvalada, numa bola que deu sorte, que rebateu, que o Santo André falhou, aquela coisa toda, não tem problema, né? Se ofereceu, o Hugo só dá um toque e o Yuri de perna canhota faz o gol, artilheiro como ele é, dá aquela deslizada. O Yuri tá voltando, gente, tá voltando, depois ele sai substituído, abraça o Antônio Oliveira por longos segundos, como quem diz, obrigado, agora eu tenho um técnico que não me chama de burro, que me dá moral. Mas o jogo parecia fácil, né? Só parecia. Aí numa bola parada, o Bruno Michel acaba fazendo o gol. Uma bola que no primeiro pau, né, ela respinga, vai no segundo, o Cássio meio fica sem saber o que fazer, a defesa também fica olhando, e o cara embaixo da trave, o Bruno Michel, faz o gol que desconta. Até aí, tudo bem, 2-1, estamos se encaminhando aí para uma vitória e tal, e os caras empatam aos 41 minutos do segundo tempo. Com o Lohan. Num bate-rebate, a bola na mão do Cássio, e eu já vi gente aí criticando o Cássio. A gente tem que se decidir, né? Porque também no jogo contra a Ponte, o Carlos Miguel foi criticado por alguns por ter saído mal do gol e tal. Eu não acho que o Cássio tenha sido determinante, até porque ele fez outras defesas.
que são bolas defensáveis, mas não sei dizer se outro goleiro também pegaria. Confesso para vocês que não me julgo capaz de opinar. Fica com vocês aí, se vocês acham que o Cássio falhou nos lances ou não. O fato é que o Santo André chega a um 2-2 inexplicavelmente. Ali o Antônio já tinha feito as suas trocas, não porque ele estava encaminhando uma vitória, mas porque eram trocas necessárias. Ele coloca o Mosquito, coloca o Pedro Henrique, né? Ele continua agressivo, coloca o Coronado, que todo mundo queria ver, que dá esse passe para o Garro que eu falei, depois o Garro entra no lugar do Wesley, depois o Garro, acho que o Garro permanece até o final. Aí entra o Fausto Vera entrou bem. O Fausto Vera entrou bem e eu acho que foi até orientação, viu? Acho que me pareceu até a orientação do Antônio dizendo assim, pô, cara, desde que você chegou, você tá meio tímido e tal, não sei o quê. Você não tinha uma característica de chutar gol? Chuta gol, pega a bola e chuta. É a sensação que eu tenho, porque o Fausto Vera clareou, ele chutava. E ele fez bons chutes. Um deles, inclusive, se ele acerta, e foi por isso aqui que ele não acertou, seria um golaço. Então, pode ser um jogador que daqui a pouco pode crescer também nas mãos do Antônio enfim, e recuperar o seu status com a torcida, porque realmente ele ainda está muito queimado em relação ao torcedor. Mas o Antônio está insistindo nele, até pela dificuldade de volantes que o time tem. A gente já falou sobre isso. Acho que em termos de janela, precisa ir ao mercado buscar um segundo homem. Mas enfim, o Fausto entrou também, o Coronado, como eu disse, e aí entra o Pedro Raul. E o Pedro Raul entrou meio que... Tem um chute de perna esquerda que vai longe, tem outro de perna direita que ele chuta na lua. Ele queria fazer o gol da vitória, ele queria resolver a parada, eram minutos finais, já acréscimos. E aí vem o levantamento do Fagner, primoroso para ele fazer o gol que dá a vitória, o 3-2. Gente, que é isso? Você abre 2-0 contra um dos piores times do campeonato. Parece que está encaminhando uma vitória tranquila. Era só fazer a sua parte, Corinthians. Era só fazer a sua parte. Depois a gente vê os outros jogos. Aí deixa os caras empatar um 2-2, assim, meio que... E lances aleatórios. Não dá pra dizer que a defesa foi mal. Foi um negócio assim... Cara, ninguém tava esperando que o Santo André fosse empatar esse jogo. E empatou. Futebol é meio louco, né? O Corinthians tendo gol anulado, tendo bola aqui, goleiro fazendo milagre, não sei o quê. Eu falei, caramba, era jogo pra ser 3-4 e de repente virou 2-2. E aí na última bola, no último minuto, o Pedro Raul garante a vitória. Agora é esperar o que serão dos próximos jogos, mas por enquanto o Timão segue fazendo a sua parte, segue melhorando em alguns setores, segue potencializando alguns jogadores, alguns que estavam muito atrás num nível técnico que a gente não considerava, e ganhando opções de elenco, sendo um time que morde em cima, um time que joga bem. Não dá para saber se vai classificar, mas se classificar, ganha muita força daqui para frente. Se não classificar, vai continuar nessa reformulação numa forma muito positiva, olhando para o que tem pela frente. É olhar o copo meio cheio, né? Não tem jeito. Vamos falar só do jogo por aqui, eu volto depois para a gente, enfim, trazer. Fiel, e após a vitória do Corinthians, o pós-jogo pegou fogo na zona mista. O presidente Augusto Melo foi dar entrevista e, olha, explanou geral. Falou tudo sobre a saída do Matias Rojas. A culpa é da renovação e transparência? Olha só o que o presidente do Corinthians falou, hein? Revelações, hein? Revelações. Ele revelou tudo, Fiel. Olha só. Bom, é claro que não dá para fugir desse assunto, para falar sobre a situação do Rojas, o porquê de fato ele saiu, o que ficou resolvido. Existia um contrato com ele que foi feito na gestão passada. Não foi pago nada do que foram combinado na passado, mas estamos aqui para resolver, né? Eu assumi, temos que resolver. O Corinthians está nessa situação. A gente tem dias que tem grandes problemas que é complicado resolver. E existia uma cláusula no contrato dele na qual ele poderia abandonar a qualquer hora. E é a segunda vez que faz isso, mas faz parte. Agora a gente conversei com ele, conversei com o empresário dele, conversei com o advogado dele. O advogado dele viajou sexta-feira e segunda-feira a gente vai sentar para conversar e resolver o problema. Então, só para deixar claro, as pendências que tinham era do ano passado, nada a ver com a sua gestão, então? Nada a ver, ele não recebeu desde que ele chegou aqui, ele não recebeu. E é o que está sobrando para a gente agora, mas estamos aqui para resolver, vamos resolver. A gente sabe da situação do Corinthians, é complicada, a gente já sabia disso quando nos candidatamos a presidente, e hoje como presidente é obrigação nossa resolver, e aos pouquinhos a gente vai resolvendo, já estamos resolvendo. Augusto, a gente sabe que o Rojas recebia CLT, imagem e luvas, tudo parcelado mês a mês. A dívida do clube hoje com ele refere-se a que parte? CLT, luvas ou imagem? Imagem, né? O mais pesado é a imagem, que acumulou muito, desde que ele chegou aqui nunca foi pago. Não.
E o salário dele está em dia, CLT está em dia, entendeu? O problema está sendo imagem. E no contrato dele dizia que realmente ele... E a gente fez um acordo. É complicado, né? O montante que deixaram chegar, né? Mas vamos resolver. Qual que é esse montante? 8 milhões? Daí para mais. Daí para mais? Mas já segunda-feira, se Deus quiser, a gente senta e resolve. Tá tudo numa boa, sem problema. Falei com o jogador e ele também estava com problema de família, que ele preferiu ficar por lá para resolver. Falei com o empresário, falei com o advogado dele. Eu mesmo tomei a frente de tudo isso e vamos resolver. Se ele permanecesse, o Corinthians conseguiria pagar esse valor ou não? E ele ia continuar com esse valor atrasado? Não, conseguiria. A gente sabe a dificuldade financeira do Corinthians, mas estamos trabalhando forte. E cada dia vem essas situações e a gente corre para resolver. Não está fácil. Todo dia a gente acorda com um barril de pólvora ali. E a gente está trabalhando muito, então estamos conseguindo resolver. Nós assumimos o Corinthians com mais de 180 milhões a curto prazo no mês e estamos conseguindo solucionar. Existe um interesse do jogador ainda de permanecer no Corinthians caso essa questão seja resolvida? Não, a questão estava já resolvida. A questão é que realmente para ele não está mais contente, ele prefere não ficar mais e ele já está com a família. Ele me alegou que a família também estava com um problema, que ele queria resolver algumas situações, que ele já tinha algum tempo que não visitava, enfim, mas já encerrado. Presidente, ele já tinha dado sinais de que pediria essa rescisão unilateral ou o Corinthians, de certa maneira, foi pego de surpresa? Não, fomos pegos de surpresa. Ele estava até contente, pelo menos às vezes até ficava com ele, cumprimentava nos cafés da manhã, almoço. Pra gente foi surpresa, eu não estava. Quando eu fiquei sabendo no final do dia, foi uma grande surpresa. Você teme que isso abra algum precedente? É perigoso, né, Augusto? Porque atrasos acontecem no futebol em todos os clubes. Você teme que isso abra algum precedente aqui no Corinthians? Por isso que nós estamos aqui para resolver, Salazar. A gente está trabalhando dia e noite, vocês não têm ideia. A gente não tem mais vida social, família, está complicado, mas foi o que a gente se propôs e a gente está disposto a passar tudo isso. Não tenho dúvida, mais cedo ou mais tarde a gente está conversando com todos os atletas nesse sentido. Isso já é coisa que não é do ano passado, é do ano retrasado, do outro ano. Tem situações que vêm já há anos, já vem há 5 anos, 6 anos. Enfim, tem muitas coisas que vêm e a gente de um a um está conseguindo sanar. Perfeito, obrigado, Augusto. Explicando, né, o lado corintiano naquela confusão do Matias Rojas, que a gente discutiu aqui no pré-jogo. Ele cita, né, Bruno, que foi a gestão passada que fez essa dívida, que ele não tem nada a ver. E aí ele é perguntado o valor, e aí o repórter diz mais ou menos 8 milhões, aí ele fala, daí para mais, né? Então, a dívida atual. Só que tem outro detalhe, a dívida, vamos colocar 8 milhões, o presidente falou que é um pouco mais, mas vamos colocar 8 milhões. 8 milhões só do que está atrasado. Mas aí o jogador cobra o contrato todo, né? Ele vai querer sair do Corinthians, mas vai querer ganhar o que havia sido acertado. O que eu acho que não deve acontecer, mas pelo menos vão ter que chegar num acordo de ser mais do que só 8 milhões, né? Não vai ser só o que está atrasado, vai ter que ter uma compensação financeira a mais, digamos assim. Vai ser isso, né? Porque o jogador, ele vai alegar que, eu tô saindo antes do fim do contrato porque estão me devendo. Então, a obrigação é pagar o que estava em contrato, né? Então, o contrato só foi rompido porque o Corinthians está devendo, né? Essa vai ser a alegação do jogador, que vai querer receber o que teria direito até o final de 2027, que é o tempo de contrato dele. Ah, tá. Só uma correção aqui. Quando falou 8 milhões, era 8 milhões de dólares e não reais. Então esse 8 milhões de dólares é o valor total do contrato até junho de 2027. Então ali já estava falando o valor total. Isso. 8 milhões de dólares. Isso, o que está atrasado dos últimos meses é o valor de cerca de 5 milhões de reais. É isso. Sim, então 8 milhões de dólares ali, aí daria algo perto lá de 40 milhões de reais, algo até mais do que isso. Então é uma coisa absurda, né? Foi a gestão anterior que fez esse contrato. É um contrato caríssimo, né? O Corinthians já devendo um valor alto para o atleta em pouco tempo. Ele chegou no meio do ano passado. Claramente foi uma contratação que o Corinthians não tinha condição financeira de fazer e fez. Aí alguns vão dizer, foi a gestão anterior. O jogador assinou com o Corinthians. Aí ele quer receber, não importa se é o Duílio, se é o Augusto, se eles têm problemas políticos, ele quer receber, o Corinthians está devendo. Então, o jogador,
E como eu falei no pré-jogo, aí não importa se ele jogou bem ou jogou mal. Ele não jogou nada no Corinthians, isso é uma coisa. Outra coisa é que o Corinthians deve para ele. Foi feito um contrato e o Corinthians não tinha condição de pagar o que se comprometeu com ele no meio do ano passado. É exatamente isso. A dívida é com o Corinthians, né? Não com o Duílio ou com o Augusto Melo. E aí agora sobra para a gestão do Augusto Melo tentar resolver esse pepino, né? E aí é aquela história, né, Bruno, também, pra gente fechar esse assunto. O jogador não tá recebendo. Aí ele vê chegar o Igor Coronado ganhando 1,5 milhão, segundo informações, de reais por mês. O cara fica como, né? Não tem dinheiro para me pagar, mas tem dinheiro para trazer um novo reforço que vai ganhar um salário altíssimo. Então tem isso também, né? Se não tem para me pagar, por que tem para contratar um outro jogador, né? Sim, perfeito. Isso é mais um ponto. Aí já entra na conta da atual gestão, né? Isso. Aí o cara vai dizer, ó, tá bom, se numa conversa com o Augusto Melo, por exemplo, que vai dizer, tem a outra gestão, a gente pode tentar um acordo, mas ele tem essa alegação que é muito pertinente. Você tem trouxeram o Coronado com um contrato alto, pagaram pelo Mateuzinho, né? 4 milhões de euros, não foi isso? Por 60%. O Pedro Raul foram 5 milhões de dólares também. Então, se vocês gastaram 5 milhões de dólares num reforço, 4 milhões de euros no outro. O outro que estava na Arábia não pagaram, mas tem um contrato. O diretor financeiro falou em cerca de 2 milhões de reais por mês, contando ali luvas, tudo de salário, direito de imagem. Ele daria um gasto de 2 milhões de reais por mês. É natural que um cara que tem uma dívida ali, que o clube está devendo milhões para ele, argumente, tá bom, vocês falam que não tem dinheiro, mas vocês fizeram contratações caras, então eu quero receber o meu aqui. Exato, é como você ter um amigo, emprestar o dinheiro pra ele falar que não tem dinheiro pra te pagar e todo final de semana tá na praia, no resort, né? Você vai falar, pô, você tem dinheiro pra curtir, mas não tem pra pagar a sua dívida, né? É mais ou menos isso. Igual né? o seu Barriga falava pro seu Madruga, quando o seu Madruga aparecia de terno novo. Exato, né? exato. O seu Madruga indo pra Acapulco, né? Não tem dinheiro pra ir tem dinheiro pra ir pra Acapulco, mas não tem dinheiro pra pagar os 14 meses de aluguel, né? É a mesma coisa. Exato. Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não, é uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar aí, depositar 100 reais, vira 500. Depositou 1.000, vira 5.000 reais. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registre e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora, se ativa na hora, 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. É, fiel! Comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo do Timão. Quem foi o melhor em campo pra você, fiel? O Raniel, o Garro, o Wesley e o Igor Coronado. O que vocês acharam dele? Só falta entrosamento, né, fiel? Quando entrosar o Igor Coronado com o Garro, aí sim, eu acho que vai ser um meio campo bem competitivo, com o Raniel e ainda o Maicon ajudando aí. Tem tudo aí
pra dar certo esse meio campo do Timão, né? Vocês gostaram da estreia do Igor Coronado? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Quase saiu o gol, né, do Garro na tabelinha entre eles, mas infelizmente não saiu. E graças a Deus o Corinthians conseguiu essa vitória, que pode ajudar aí no sonho da tão difícil, né, classificação, né? Vocês acreditam na classificação do Timão ainda? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E o Augusto Melo aí, né, revelou tudo aí sobre a saída do Rojas. Ele disse que a renovação e transparência, a gestão do Duílio não efetuaram nenhum pagamento de direito de imagem para o Rojas. E por isso o Rojas tinha no contrato que ele poderia sair quando ele bem quisesse, se houvesse um atraso. E foi exatamente isso que aconteceu, fiel. Meu Deus, o Duílio e sua turma acabaram com o Corinthians, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa situação. O Augusto Melo explanando o real aí, né? Dizendo que o jogador não quer mais jogar no Corinthians. Afinal de contas, né? O Matias Rojas não jogou uma bola no Corinthians. Só se escondeu realmente. Até foi um livramento pelo custo do seu salário, né? Um jogador com salário muito caro, mas o Corinthians pode até ter um prejuízo nessa história, né? Que nem o Augusto Melo falou que vai ter que pagar 8 milhões de dólares para para fazer um acordo com o jogador. O Augusto Melo vai tentar o acordo nessa segunda-feira, mas é aquilo, né? Que situação ridícula, né? O Rojas abandonando aí o treino, o Corinthians não pagando o jogador. É difícil, é difícil. Mas o Rojas não tava jogando nada, né, fiel? Vamos ser bem sinceros, ele ia ficar no banco pro Igor Coronado e também para o Garro. Não tinha chance nenhuma dele ser titular jogando essa bolinha aí. Também acredito que o Rojas é um bom jogador, mas no Corinthians não deu liga, né? Ele não mostrou vontade, igual o Garro, né? Pouco tempo que chegou, já demonstrou para que veio, né? É um cara que não esconde aí o jogo, então é aquilo, né, fiel? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação do Rojas. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!